Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre teus. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre teus. Como o Espírito se move sobre as águas, vem mover nesse lugar. Venha sobre nós, venha sobre nós. Como o Espírito se move sobre as águas, vem mover nesse lugar. Venha sobre nós, venha sobre nós. Venha, meu coração dispara quando eu ouço o som da tua voz. Está aqui, está se movendo, está aqui, está me enchendo. Venha, meu coração dispara quando eu ouço o som da tua voz. Está aqui, está se movendo, está aqui, está me enchendo. Com vento e com fogo, vem nos tocar de novo. Abre os céus neste lugar. Venha sobre nós, venha sobre nós. Com vento e com fogo, vem nos tocar de novo. Abre os céus neste lugar. Venha sobre nós, venha sobre nós. Venha, meu coração dispara quando eu ouço o som da tua voz. Está aqui, está se movendo, está aqui, está me enchendo. Venha, meu coração dispara quando eu ouço o som da tua voz. Está aqui, está se movendo, está aqui, está me enchendo. Boa noite, a paz. Quero convidar você a ficar de pé, para que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus nesse domingo maravilhoso. Em Salmo 121, o salmista diz: eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, coloque diante de Deus tudo aquilo
que você precisa de um socorro, coloque diante de Deus tudo aquilo que precisa ser tocado diretamente pelas mãos dele. E eu te convido a encher o seu coração essa noite da presença de Jesus. Querido Deus e meu Pai, eis-nos aqui, Pai, em Tua presença. Engrandecemos ao Senhor, Pai, e pedimos para que o Senhor flua em nossos corações. Não há louvor, Pai, sem o personagem principal que se chama Jesus. Não há, Senhor Jesus, amor intenso sem ser a presença de Jesus. Nós te adoramos, meu Pai, e nós clamamos, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Restaure corações essa noite, Senhor, que nós possamos retornar ao caminho diretamente para a cruz, Pai. Nós te amamos e pedimos para que o Senhor possa tocar o mais profundo do interior do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Estou atento, permaneço ouvindo, pra ti quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. A brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Hoje aqui, toque em mim com teu poder, faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro um coração
o seu Santo Espírito vai queimar em nossas vidas, nos fazer diferentes, que possamos ser tocados, para que o seu Santo Espírito possa se revelar em nossas vidas. Abrimos o nosso coração, Pai, para tudo que o Senhor tem para revelar em nós, e queremos declarar, Pai, desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Senhor, nós abrimos nosso coração em tua presença, pois nós cremos que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. E como se quebrantar o nosso coração, se não for pela revelação da tua presença santa e gloriosa, se não for tua presença nos constrangendo? E nós clamamos a ti, Espírito Santo de Deus, que os nossos corações se rendam quebrantados, humilhados diante dos teus pés, para estar diante do Senhor, pois nós cremos que o Senhor não faz acepção daqueles que clamam o teu santo nome. O Senhor não despreza um coração quebrantado. Senhor, nós clamamos a ti nessa noite, abrimos nosso coração, toca no Senhor, toca nossas vidas, toca, Senhor, na vida dos meus irmãos nessa noite. Nós clamamos a ti, Senhor, declaramos que o teu nome seja exaltado, glorificado, e declaramos que o nome de Jesus é centralizado neste culto. Ele é o Senhor, digno de toda glória, de honra e louvor. Oh Jesus, abrimos nosso coração para ti. Nada, Senhor, nos corações. Declara, igreja. Aleluia, exalte ao nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome digno de adoração e louvor. Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus, amém, irmãos? Que a graça e a paz sejam multiplicadas em nome de Jesus. Você já aproveitou a oportunidade para compartilhar também dessa paz com o irmão ou irmã ao seu lado? Aproveite agora essa oportunidade. Aproveite a oportunidade de liberar uma palavra de bênção sobre essa pessoa que está próxima de você. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor fale no teu coração nessa noite. Que você saia daqui nessa noite impactado pela presença do Senhor. Estão conosco também pelo culto, na transmissão, na internet. Que Deus abençoe a sua vida, poderosamente, em nome de Jesus. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos, queridos. Que alegria estarmos reunidos como família na fé, como família de Deus. E alegria também de ter você como nosso convidado neste lugar. Quero pedir para que você primeiramente volte mais vezes e sinta-se convidado aqui, sinta-se mesmo parte de nós, essa igreja.
e queremos, como um sinal de nossa gratidão, nosso carinho pela sua vida aqui conosco, te dar a você uma lembrança. No encerramento da celebração do culto, nós pedimos para que você possa se dirigir-se, por favor, lá no balcão de informação, lá no fundo, e especialmente aqueles irmãos de jaleco azul, eles vão dar a vocês essa lembrança como um sinal do nosso carinho, nossa gratidão aqui da sua visita. Que Deus abençoe, certamente a igreja Monte se alegra. Amém, queridos? Glórias a Deus. Meus irmãos, passando para vocês a nossa agenda que temos em vista, se Deus quiser, nessa semana e também na semana seguinte. Lembrando vocês, nessa quinta-feira, especialmente as mulheres de Deus, nessa quinta-feira é o encontro da rede de mulher. Encorajamos você, minha irmã, a estar aqui, orar por este encontro e convidar outras mulheres também para estarem neste lugar às 20 horas nessa próxima quinta-feira. E não teremos o espaço Kids, por isso pedimos, gentilmente, a cooperação para que os pais ou alguém responsável da família possa cuidar das crianças e liberar você, minha irmã, vir tranquilamente para este lugar, ser ministrada, ser abençoada. Na quarta-feira da semana que vem, a saber, a última, temos a Last Night. Vai orando por este encontro, quero pedir aos pais, tanto abençoando os seus filhos, também orar por este encontro. Este tema já está sendo ministrado e especialmente nessa quarta, na Leste, vai ser compartilhado este tema GPS. E tem coisas de Deus aí influindo, e tenho certeza de ser uma bênção. Então, adolescentes abençoados, estão ligados nessa rede Teens, participe. E convide também os seus amigos para estarem aqui. Na quinta-feira seguinte, nós teremos o encontro da rede de homens, dia 29 às 20 horas. Homens, reserve essa data, reserve essa agenda para estar aqui, um tempo tão especial. E convide também outros homens para estar neste encontro da rede de homens. Um tempo que nós temos compartilhado da palavra de Deus, de encorajamento, de desafios. E eu tenho certeza que vai ser muito abençoador, como tem sido assim trabalhos da rede homens, como os demais também. Lembrando também a igreja, que no próximo domingo, com a graça do Senhor, será também a chegada aqui dos homens do Retiro com Deus, uma grande festa para a glória do nome de Jesus. Pais, você que tem os seus filhos que já completaram 12 anos, ou hão de completar ainda este ano, nós encorajamos você a fazer a inscrição para a cerimônia do Barbaracá. Este momento é um ato dos pais de estar abençoando os filhos que estarão deixando a pré-adolescência e sendo inclusos agora na adolescência. E um momento os pais estarem abençoando, liberando a palavra de bênção. E temos certeza que vai ser abençoador a adolescência do seu filho, pois nós cremos que eles continuarão sendo cheios do Espírito Santo mesmo na adolescência. Você crê nisso, pais? Olha, ousadia, hein? Em nome de Jesus, adolescentes cheios do Espírito Santo, temente a Deus. Então encorajamos você, pais, a fazer inscrição no seu filho. Em breve nós iremos dar mais detalhes, lembrando que será no dia 15 de junho, essa cerimônia tão linda, tão rica, cheia de significado. Última chamada para você, casal, que ainda não deu um passo de fé, ou ao menos nem conversou com o Valdenir, com a Rosângela, que coordenam a rede de casais, a participar do encontro da rede de casais, um encontro para casais. Será um tempo muito especial, dia 26, 27 e 28 de setembro, e nós temos certeza que você vai investir no seu casamento, será uma bênção. No entanto, temos pouquíssimas vagas, há igrejas de fora querendo participar. Nós estamos segurando só essa semana, porque hoje é a última chamada, meus irmãos. Você casal, que talvez vamos conversar depois, um dia a gente vê isso, olha, hoje é o dia. Procure o Valdenir, a Rosângela no encerramento do culto, para que você possa ter conhecimento, tá certo? Do que precisa, mas pedimos para que você não deixe para depois, porque provavelmente não terá mais vagas, tudo bem? Vamos se colocar de pé neste momento, meus irmãos, e juntos continuar louvando ao Senhor, nosso Deus. E faremos isso também através do nosso louvor financeiro. Ou seja, é o momento de praticarmos a generosidade, através dos dízimos, através das ofertas. E lembrando que nós fazemos isso como um ato de gratidão, de louvor ao nosso Deus.
nós não fazemos para receber, ao contrário, nós praticamos com muita alegria este princípio, porque já recebemos do Senhor. Amém, igreja? Já recebemos. Quero deixar você muito à vontade, visitante, porque este princípio é uma prática daqueles que são membros dessa comunidade e que entenderam este princípio. Mas se você desejar fazer também esse momento de oferta, o que você sentir no seu coração, há um envelope na sua frente, você poderá fazer isso durante o louvor e vir entre essas duas urnas aqui na frente, trazer a sua oferta. Mas lembre-se de uma coisa, o Senhor deseja muito mais antes que venhamos render nossa vida a Ele, depois trazer nossa oferta a Ele, amém, queridos? Primeiramente nosso coração, a nossa vida, depois a oferta, depois o dízimo. Então se você entregou sua vida é do Senhor completamente, logo você vai praticar com muita alegria este princípio da generosidade fielmente, para a glória do nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor, pois Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, amém. Vamos louvar aquele que é digno de ser chamado santo. Santo para sempre é o Senhor Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre.
anunciar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Ele está neste lugar. Creio que Ele está fluindo em nossos corações. Creio que Ele está fluindo através desse louvor. E eu tenho certeza que o Senhor deseja te encontrar nessa noite. Vamos declarar em uma só voz. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Nós cremos. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu quero ser como já flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Eu quero ser como um jardim fechado, quebrado e curado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor, para o teu Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser
Continua adorando ao Senhor. Há um rio de vida que vem do trono de Deus. Jesus diz que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de vida sobre aquele que crê. Coloque diante do Senhor a sua vida agora. Coloque diante do Senhor os seus desafios, ou melhor dizendo, coloque diante do Senhor a sua família, a sua jornada. Ah, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Rendemos, Senhor, a este rio que flui do Teu trono. É a Tua vontade sobre nós, é a soberania do Senhor sobre nós, é o Teu querer sobre nós, é a ação do Senhor, antes de mais nada, sobre nós. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor se revelou a nós, o Senhor nos deu o presente da vida, o presente da salvação. O Senhor fez, o Senhor continua fazendo e o Senhor ainda fará. É o Teu rio que flui, Senhor. Nós somos apenas um canal onde o Teu rio passa, limpa, purifica, transforma, sim, mas transborda, replica, multiplica na vida do outro, Senhor. Nós somos um canal. Passa mesmo o Teu rio nessa noite, Jesus. Passa o Teu rio de vida, Senhor. Ah, que a Tua palavra seja mesmo um manancial no nosso interior. Sim, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a água viva, pura, que nos transforma e purifica, este Espírito venha nessa noite, Senhor. Espírito Santo, purificar nossos corações. Declare isso. Ah, declare isso. Sim, Senhor. Restaura o meu ser. Para o Teu louvor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o rio de vida. Está sobre nós nessa noite. Amém, igreja? Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Gratidão aos nossos irmãos que se dispuseram esta noite nos abençoar com estes cânticos, mas antes de tudo, adorar junto com a igreja, não é? Graças a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Glória a Deus pela sua vida, meus irmãos. Glória a Deus pela sua presença. Presença tão especial entre nós, conosco, e todos nós juntos na presença do Senhor. Amém, queridos? Quero já pedir a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 38 ao versículo 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38 ao verso 42, palavra de Deus diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas casas, mas apenas
uma é necessária. Maria escolheu, eu li Casas, né, meus irmãos? Perdão, vamos voltar aqui. Versículo 41, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual o impacto de Jesus no lar? Esta é a maior pergunta para esta série de mensagens, Jesus nos lares. Qual o impacto de Jesus nos lares? O que acontece quando Jesus entra no lar, o que acontece quando Jesus está no lar? Este é o intuito desta série, e nós vamos dar continuidade àquilo que começou a semana passada, tão impactante a palavra sobre a presença de Jesus num lar que gera fé, ou a presença de Jesus que gera fé para trazer essa presença ao seu lar, e assim vai. Mas antes de adentrarmos nos pormenores, gostaria que você fechasse sua cabeça, aliás, melhor dizendo, curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e orasse comigo. Senhor, nós estamos na Tua presença, desejamos ouvir a Tua voz. Se o Senhor quiser, de fato, literalmente, que ouçamos a Tua voz aqui, quem sabe alguns de nós, Senhor, glória a Deus, te louvamos por isso, mas a Tua palavra pregada é a Tua voz que precisamos ouvir também, Senhor. Nos ajuda para entender o que o Senhor quer de nós neste dia, ou a partir deste dia, e nos ajuda, Senhor, a sermos solícitos, obedientes, praticar a Tua palavra, ó Deus amado, e de fato honrar o Teu nome no nosso dia a dia. Ó Deus, observando as Tuas leis, os Teus mandamentos. Abra o nosso coração, Senhor. Fala conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, tem uma pergunta para a gente começar a pensar. Quantas vezes não desfrutamos de um momento especial por estarmos preocupados ou pré-ocupados demais? Você já se viu numa situação em que você gostaria de ter aproveitado mais o momento especial com alguém, com pessoas que você ama e que Deus te deu para estar ao seu lado? Ou mesmo, quem sabe, você está num momento, numa ocasião especial, nem que seja nem mesmo a sua família, mas quem sabe você é convidado para estar num lugar, você vai num evento, você vai em alguma atividade, quem sabe até aqui mesmo na igreja, e de repente a sua preocupação não te permite desfrutar, vivenciar e de fato viver este momento. Sabe, uma vez, no ano passado, e claro, a gente como lidera equipe, está à frente aí de muitas responsabilidades, obrigado, cabra bom. Como nós estamos à frente de muitas responsabilidades, normalmente nos vemos assim apreensivos, não é? O Precioso é o único que consegue ficar muito tranquilo quando tem assim um evento especial, uma atividade especial na igreja. A Festa das Nações, por exemplo, ele ficou super tranquilo, os 3 dias, né, pastor? Quem dera, né, querido? A preocupação se vai tudo bem, se está tudo acontecendo conforme deve acontecer. O ano passado, estivemos organizando aqui na igreja um evento específico do presbitério nosso, cuja nossa igreja faz parte, envolvendo a diaconia, diáconos e diaconisas, não só na nossa igreja, irmãos e irmãs que servem aqui participaram também, mas diáconos e diaconisas das 11 igrejas que nós temos no nosso presbitério. Então nós tivemos aqui um grupo de mais de 100 pessoas específicos para tratarmos sobre o serviço, sobre a diaconia. Um momento muito especial, de fato, com uma aula, instrução, orientação, muito edificante, valeu a pena. Mas eu, como estava à frente, como secretário da diaconia do presbitério no ano passado, até o ano passado, e organizando este evento, meus irmãos, minha cabeça estava a 1000 por hora. Preocupação se tudo ia correr bem, se todo mundo tinha chegado, igrejas vindo de fora, ônibus, vans, carros, e comida, café da manhã, almoço, café da tarde. Meu Deus, é uma preocupação que a gente tem de que tudo ocorra bem, de que tudo vai bem. E sabe,
eu até aproveitei alguns momentos, mas não aproveitei o evento todo. Não sei se você já se viu assim. Aí a gente fica naquela apreensão, naquela inquietação de que tudo vai bem e de a gente apresentar e fazer o nosso melhor. Mas aí, às vezes, nem aproveitamos o momento especial, não é? E sabe de uma coisa? Fechando esse dia deste evento especial, nós recebemos em casa 2 irmãos vindos de outra cidade que participaram do evento e que daqui não voltariam para a sua cidade, iriam para outra cidade para ministrarem a palavra. Um deles responsável para atender um convite para pregar a palavra em uma outra igreja nossa, da IPI. E aí esses 2 irmãos então ficaram em casa após o término do evento, no finalzinho da tarde. Eu convidei eles para estar lá com a gente, tomar um café, quem sabe tomar um banho, não é? Dar um tempinho ali, um cochilinho, recobrar as forças, para que quando desse o horário, irem para lá. E sentados à mesa, a Fabi preparou um café especial, não é? Saímos de um evento especial e estivemos um momento especial à mesa. Mas a minha cabeça, meus irmãos, estava tão envolvido com a organização do evento aqui, que eu não consegui me desligar. E eu estava sentado à mesa com a Fabi, esses irmãos, que a gente tem um apreço. E, inevitavelmente, queridos, sem perceber, eu estava com o celular. E aqui respondendo mensagem, fazendo pergunta, e vendo planilha, e organizando. Eu não parei, o evento acabou, mas eu continuei funcionando. E eu estou lá, sentado à mesa com os meus irmãos, e mexendo no celular. Um dos irmãos, que a gente tem um respeito, entende que é um homem de Deus, mas tem o seu jeitão. Ele fechou a cara assim, já numa certa idade, com uma certa experiência, e que de fato a gente respeita, como um homem já mais velho. Ele se impôs assim e falou: pastor, com todo o respeito, viu? Me permita dizer. Eu falei, agora que ele falou assim, eu vou contrariar. Pode dizer, meu irmão, o que foi? Eu não aceito celular na mesa, pastor. Não admito, lá em casa, isso não é permitido, pastor. É óbvio que ele não queria me dar uma ordem, mas ele queria passar um princípio e um valor. Mas foi o jeitão dele de falar. Meus irmãos, sabe quando você dá aquela murchada? Eu só não joguei o celular longe porque não pode, né? Não dá. Mas logo tirei o celular dali e falei: irmão, me perdoa, meu querido, mas muito obrigado por você me alertar. Você foi boca de Deus aqui agora. Muito obrigado, me perdoa. Eita, como a gente aprende. Sabe, às vezes a gente está tão inquieto, tão preocupado, que a gente não vive o momento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, meus irmãos, a importância de vivermos o momento. Vivermos aquilo que Deus nos proporciona, como experiências que podem ser singulares, significativas e muito especiais na nossa vida. Situações, experiências, momentos que não voltam mais e que nós precisamos valorizar, precisamos viver de fato. Viver de fato. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado, com muito respeito, com muito temor, respeito, e diga assim: viva o momento. Viva o momento. Isso. Viva o momento. Agora você não vai esquecer mais o título da mensagem, tá bom? Viva o momento. Sabe como nós podemos viver o momento? Quando nós voltamos nossos olhos para essa história, queridos, que muito nos atrai a atenção, pensando meramente numa dualidade, em que uma mulher chamada Marta, ela é a trabalhadora, ela é aquela que executa, atarefada, e dá essa impressão que Maria, a sua irmã, é aquela que é mais tranquila, para não dizer, no olhar de alguns, folgada. Não é assim. Nós vamos entender um pouquinho nessa história, queridos, que nós precisamos valorizar a presença acima de tudo. Para viver os momentos especiais que Deus nos concede, e em especial, eu vou falar aqui também da família, momentos que Deus nos concede, nos proporcionam em família, nós precisamos valorizar a presença, e a presença no sentido literal, realmente de alguém estar conosco e de estarmos com alguém, a presença de estarmos diante de alguém e alguém estar diante de nós, a presença no sentido de estarmos ao lado de alguém, alguém ao lado de nós, valorização da presença. Marta e Maria são duas irmãs
que são as irmãs de Lázaro. Lázaro, aquele ao qual Jesus ressuscitou, está registrado lá em João capítulo 11. O texto mesmo de João capítulo 11, versículo 1, nos registra isso, que os três são irmãos, Marta, Maria e João. Aqui neste texto nós temos uma ideia e uma sugestão de que talvez seja o primeiro momento que Jesus teve com essa família. E ao longo dos evangelhos, da narração bíblica nos evangelhos, principalmente o evangelho de João, que cita mais alguns relatos acerca dessas duas mulheres, nós podemos entender que Jesus tinha uma amizade profunda, um laço estreitado, um relacionamento estreitado com esta família. Jesus era amigo deles, amigo de Marta e Maria e Lázaro, e vice-versa. Mas dá-se a entender que aqui talvez seja ou fosse o primeiro momento em que Jesus esteve com eles. O texto diz que Jesus está caminhando, está seguindo viagem, e ele entra nesta aldeia. E esta aldeia, de acordo com João, capítulo 11, versículo 1, nós entendemos que é Betânia, a aldeia de Betânia, onde então Marta, Maria e João e Marta, Maria, vamos ficar só em Marta e Maria, tá bom? Onde Marta e Maria moravam, ia falar do irmão Lázaro, Marta e Maria moravam, e Jesus se hospeda na casa de Marta. Interessante, Marta e Maria, interessante que o texto diz que Marta hospedou Jesus. A impressão que nos dá é que Jesus, ele não se convidou para entrar na casa deles, mas sim que ele foi convidado. Se você se atentar, e em outros relatos, nós temos aí basicamente 12 relatos de casas que Jesus visitou. E uma delas, por exemplo, Jesus ele foi forçado a visitar, e não foi uma visita, mas foi levado, que foi a casa de Pilatos, no seu julgamento. Mas 12 casas Jesus entrou, e ali acontece alguma coisa. E em algumas delas, Jesus se convida, por exemplo, Zaqueu, quando Zaqueu quer ver Jesus, Jesus o vê em cima de uma árvore, e ele diz o que para Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu jante na tua casa hoje, eu estou com fome. E você vai me servir uma janta hoje. Jesus se convida, amorosamente, e compreendendo a oportunidade. Mas neste caso, parece que Marta, ela toma a iniciativa, ou talvez outra pessoa da sua casa, e diz que Marta hospedou Jesus. Marta, ela era acolhedora. Marta foi acolhedora. Marta valorizou a presença no sentido de trazer Jesus para perto. Eu quero o Senhor Jesus em casa. Eu quero que o Senhor me visite. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor esteja lá. Marta trouxe Jesus para perto. Marta trouxe Jesus para o seu lar. Mas sabe de uma coisa? Quem na verdade valorizou a presença de fato, não foi nem tanto Marta, mas foi Maria. Porque o texto diz que Marta hospedou Jesus, acolheu Jesus, e talvez ela fosse mais velha, responsável do seu lar, talvez. E ali o texto diz no versículo 39, que Maria foi quem estava sentada aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. Marta, como bem sabemos, ela foi uma mulher atarefada, inquieta, preocupada, estava assim, preocupada com tantas coisas, mas o texto nos diz que Maria, por sua vez, ela estava sentada aos pés do Senhor. Nós não temos dimensão disto, porque nós não vimos o Senhor Jesus, nós não tocamos, não sabemos de fato como é o seu rosto, como foi o seu rosto. Enfim, Jesus como pessoa viva, como carne e osso, nessa terra, caminhando, visitando, tocando, operando milagres, ensinando, acompanhando vidas, restaurando vidas, ele estava no lar de Marta e Maria tem o privilégio de estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus, meus queridos, mostra para nós o sentido de intimidade, o sentido de uma valorização extrema, porque Maria poderia estar junto com a sua irmã, trabalhando, executando, arregaçando as mangas, fazendo aquilo que naturalmente se esperaria fazer, mas ela não trocou a oportunidade de estar aos pés do Senhor. Maria valorizou o Senhor Jesus,
E sabe de uma coisa? Maria teve que romper com paradigmas da sua época, porque na cultura da época não era normal que uma mulher estivesse entre os homens na sala, por exemplo, enquanto o serviço estivesse sendo feito, enquanto a comida estava sendo preparada, porque normalmente, naturalmente, as mulheres iriam para a cozinha, iriam organizar tudo, e os homens ficariam esperando, né? Que bênção, né, varões? Homens de Deus. Mas os irmãos aqui estão surpreendendo, viu, irmãs? Vocês tomem cuidado. Estou sabendo aí que tem até gente, viu, pastor? Querendo fazer um ministério da comida aí, ó. Ministério da culinária aqui. Em nome de Jesus, já pensou? Homens. Sabe, meus irmãos, Maria valorizou a presença. E é isso que nós precisamos compreender na nossa caminhada, na nossa vida com Jesus. Mas em especial na nossa casa. Estamos falando de Jesus nos lares. Por que não valorizarmos a presença de Jesus no nosso lar, tendo mais tempo com Ele, tendo mais tempo aos seus pés? Quem sabe nós precisamos parar a agitação de Marta e de fato compreender a importância de estar aos pés do Senhor, fazendo aquilo que Ele falou lá em Mateus capítulo 6, sobre a oração. E você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Sabe aquele momento gostoso, oportuno, que você tem com o Senhor Jesus? Quanto tempo faz que nós não estamos aos pés do Senhor? Tamanha é a agitação da vida, tamanha é, queridos, a correria, tamanha é a afluência do vai lá, vai para cá, da agitação, da nossa rotina, que nós nos esquecemos, o Senhor está lá. Mas se não pararmos, não tomarmos a decisão e de fato desejarmos estar aos pés do Senhor, nós vamos perder de vista a sua presença. Mas sabe, quando eu penso em presença, eu não penso só na presença de Jesus, porque hoje Jesus não está fisicamente entre nós, certo? O Espírito Santo do Senhor habita no nosso coração, e entendemos que o Senhor Jesus habita em nós, como sendo o Senhor que governa a nossa vida e se assenta no trono do nosso coração. Mas como nós podemos valorizar a presença de Jesus, meus irmãos? Nós podemos valorizar a presença de Jesus, estar aos pés do Senhor Jesus também, quando nós valorizamos a presença do outro na nossa casa, a presença do cônjuge, a presença dos filhos, a presença dos pais, a presença dos avós, a presença. Tem gente viva, verdadeira, de carne e osso, que você vê, e você precisa olhar nos olhos, e você precisa de fato sentar à mesa, você precisa sentar e ter tempo, assim valorizar. Maria valorizou a presença. Quantos de nós que às vezes está como Marta, que até convida Jesus para fazer parte da nossa casa, mas não valoriza a sua presença. Até convida Jesus para fazer parte da nossa rotina, da nossa correria, sabe, entrega tudo a Ele, mas não valoriza a sua presença, quando de fato desprezamos o outro. Se nós não entendermos que o outro importa tanto quanto eu, nós vamos perder a presença. Precisamos valorizar a presença, valorizar a cada um. Mas como nós podemos viver o momento? Como nós podemos viver o momento que Deus nos proporciona em família, o momento que Deus nos proporciona na sua presença? Como podemos viver o momento? Não só valorizando a presença, mas redescobrindo o propósito. Marta agitava-se de um lado para outro. Ela estava tão ocupada em muitos serviços, que ela não percebeu de fato quem estava lá. Marta estava com a sua mente, o seu coração, os seus anseios, tão fixados em coisas, em afazeres, que ela se esqueceu da essência que estava no lar dela, na sua casa, na sua sala. O bem maior deste mundo, o maior presente,
A presença do Senhor estava ali, mas ela estava atarefada. Nós precisamos redescobrir o propósito da vida que o Senhor nos deu e dos momentos que o Senhor nos proporciona. Para viver um momento, queridos, e sem perder o momento especial que Deus nos dá, nós precisamos valorizar a presença e redescobrir o propósito. Eu acho interessante que Marta, ela se aproxima de Jesus, não para ouvir Jesus, porque Maria, no versículo anterior, ela estava aos pés de Jesus fazendo o quê? Ouvindo o Senhor Jesus, ouvindo o seu ensino. O que ele estava falando? Maria, neste texto, não diz nada, ela apenas ouve. Mas Marta, ela não ouve e diz coisas que não deveriam dizer. Interessante que Marta está tão ocupada, preocupada, está tão ansiosa, está inquietante, ela está agitada com coisas que tem para fazer, e a vida nos propõe isso, né? Tem coisas para fazer, tem rotina para a gente lidar, encarar, né? Tem compromissos, tem responsabilidades, nós precisamos pagar conta, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer, tem que correr. Mas Marta, o texto diz que ela se aproxima de Jesus, não para ouvir Jesus como Maria, mas para dizer algo. E que ela diz: o Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa com o fato de a minha irmã ter deixado eu fazer tudo sozinha? Meu Deus, que pretensão e que prepotência é essa? Marta é aquela figura, sabe, daquela pessoa que faz tudo e até faz muito bem, do bom e do melhor, com excelência. Mas do que adianta fazer tudo do bom e do melhor com excelência, fazer as coisas para Deus sem Deus? Às vezes nos perdemos, queridos, nos trabalhos que fazemos para Deus e perdemos Deus de vista. Estamos tão preocupados em agradar a Deus que nos esquecemos quem Ele é. Estamos preocupados tanto em fazer as coisas com excelência para a glória de Deus, mas nos esquecemos de estar aos seus pés. Nos esquecemos de ouvir a sua voz. Não adianta nada arregaçar as mangas e desenfreadamente fazer alguma coisa para Deus, sem de fato adorar a Deus, sem de fato ouvir Deus, sem de fato estar na presença de Deus. Não adianta. Ministério não segura crente, queridos. Ministério não forma cristão. Ministério não forma discípulo. Discípulo é formado aos pés do mestre. Crente é formado na presença do seu Criador. Nós precisamos tomar cuidado para não nos perdermos como igreja nas nossas próprias atividades, queridos. Louvado seja Deus, a família está crescendo, as redes estão crescendo, e espera-se, é natural que mais atividades aconteçam, que mais ministérios surjam, sim, que as coisas se ampliem, se avancem, queridos, e necessitamos de mais engajamento, necessitamos de mais pessoas envolvidas, mas há um grande risco de, se você não tomar cuidado, você colocar os carros na frente dos bois, de você dar as mãos pelos pés, você se perder nessa jornada de ativismo, de fazer, de sim, executar, e se esquecer por que você está fazendo isso, para quê? O propósito. Já ouviu aquela frase assim? Quem não trabalha, dá trabalho. Você concorda com isso? Quem não trabalha, dá trabalho. Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque minha esposa está diante de mim aqui. E tem uma casa ali, não é? A bichinha é guerreira, viu? Mulher de Deus, mulher virtuosa. Mas eu sei que muitas vezes eu acabo pecando, porque eu não faço a minha parte e sobrecarrego ela. Eu não faço o que devo fazer e sobrecarrego ela.
e ela sente, e ela transparece, mesmo sem querer. Acontece isso na tua casa ou não? Só aqui do lado, só da igreja. Meus irmãos, Marta questiona Jesus como se Jesus fosse, não sei, um encarregado, como se Jesus fosse um organizador da festa, sabe? O Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo todo o meu esforço? O Senhor não está vendo todo o meu empenho? O Senhor não está vendo que eu estou me matando aqui, enquanto a bonita está sentada aos teus pés? Estou parafraseando, em nome de Jesus, não existe essa tradução. Mas sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente quer tanto fazer algo para Deus, que a gente acaba perdendo o propósito da adoração a Deus, e a gente acaba até nos afastando dos próprios Senhor e das próprias pessoas, achando que as pessoas que não estão fazendo, ou que estão fazendo menos, elas são menores do que nós, ou menos importantes, ou que elas devem se igualar a nós, porque a minha régua é a que importa. O que eu faço é o certo, do meu jeito é certo, tem que ser do jeito que eu faço, do jeito que eu sei fazer. Faço isso a vida toda, aprendi a fazer assim, então você também tem que fazer. Maria, vamos? É como se Marta estivesse dizendo, Maria, quero você aqui comigo, por que você está aí? Você está perdendo tempo, porque o teu trabalho, a tua função é estar aqui comigo, servindo comigo. Não, não é. Não é. Porque Maria sabia qual era o propósito. Maria tinha firme no seu coração o seu propósito. João capítulo 12, conta-se a história de que Jesus está na casa, em numa casa, e provavelmente seja a casa talvez de Maria, Marta e Maria de novo, o texto não diz, mas ele está numa casa, e está sentado à mesa com seus discípulos, e naquela época, sentados à mesa, não tinha cadeira como tinha hoje, talvez tivesse em algumas regiões, mas provavelmente Jesus estava reclinado à mesa ou sentado sobre suas pernas, sabe assim, sentadinho, escorado aqui. As mesas eram baixinhas, nós já vimos representações aqui de teatros assim como era. E o texto diz que Maria, de Betânia, ela entra na casa, ela quebra um vaso, chamado vaso de alabastro, e derruba um perfume caríssimo, sobre os pés, aliás, melhor dizendo, essa é outra história. Ela então começa a chorar aos pés de Jesus, e ali mesmo, chorando aos pés de Jesus, ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Uma atitude, uma cena transtornante para quem estava ali vendo. E sabe, queridos, isto mostra para nós que Maria, ela tinha firme no seu coração o propósito da adoração, o propósito da valorização, saber o quanto Jesus é importante, e é inegociável a presença do Senhor, o quanto a presença é importante, o quanto estar perto é importante, o quanto ter intimidade é importante. Aí Marta, ela diz para o Senhor, o Senhor não se importa com tudo isso? O Senhor não vê que eu estou me esforçando, que eu estou servindo sozinha? Diga-lhe que venha me ajudar. Olha que interessante, Marta está tão preocupada, tão inquieta, Marta está tão atarefada, queridos, e tão distante do propósito da adoração, da valorização da presença, que basicamente ela se perde nisso, e ao invés de ouvir a voz do Senhor, ela está dando ordens para o Senhor. Que absurdo! Precisamos tomar cuidado com o nosso coração, sondar o nosso coração. O que estamos fazendo é de fato para a glória de Deus. A forma que estamos fazendo de fato é para a glória de Deus. Entenda uma coisa, o serviço de Marta aqui não era errado. Afinal de contas, a janta ia sair, não é? Vamos supor que Jesus estivesse numa célula ali com seus discípulos, e o que se espera depois de uma boa conversa? O quê? Uma boa comida, meus irmãos, né? Um banquete, uma mesa posta. E Marta estava
preparando tudo isso, com certeza. E isto deveria acontecer. Mas é como se Jesus estivesse propondo algo diferente. E Marta não entendeu o propósito. Era mais ou menos assim: Marta, fica tranquila, porque a gente pede uma pizza depois. O que importa é estar junto aqui. O que importa é curtirmos o momento, vivermos o momento aqui, sabe, tete a tete, olho no olho, conversa aqui, trocar figurinhas, experiências, valorização da vida, valorização da presença, propósito da adoração, valorizar o Senhor Jesus. Eu vou fazer uma pergunta ousada aqui. Se você fizer uma leitura na sua vida, você consegue ainda perceber a presença de Jesus na sua vida? Mesmo você que trabalha, você que se empenha, você que está envolvido, engajado na obra do Senhor, tem presença de Jesus aí ainda? Você está aos pés do Senhor Jesus? Você valoriza as pessoas à sua volta, entendendo que as pessoas à sua volta, elas podem sim muito refletir o Senhor Jesus presente, sabe, na união, na unidade, na harmonia, nos relacionamentos. Vamos seguir, queridos. Então, para nós vivermos o momento, nós precisamos valorizar a presença, redescobrir o propósito, mas também precisamos acertar o princípio. Precisamos ter os princípios certos, princípios corretos, não é? E aí a gente entende que Maria, ela escolheu a boa parte. Maria, ela foi sábia, teve sabedoria. Claro, com certeza, ela sabia da sua responsabilidade, não era uma folgada, mas Jesus estava ali, o Senhor da sua vida estava ali, o seu Salvador estava ali, aquele que a perdoou, que a amou, estava ali na sua casa. É a presença santa, magnífica, majestosa do Senhor. Diante da objeção de Marta: Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo, eu trabalhando e a minha irmã aí tranquila? Olha a resposta de Jesus: Marta, você está tão inquieta e preocupada com muitas coisas. E quantas vezes nos vemos assim, meus irmãos? Quantas vezes nos vemos assim? E ele diz: mas apenas uma é necessária. O que é essa coisa tão necessária? Estar aos pés do Senhor, valorizar a presença, ter o propósito correto, alinhar e realinhar a prioridade. Ah, Marta, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Porque se tem uma coisa que Jesus valoriza, é um coração que o busca. Se tem uma coisa que Deus honra, é um coração que o teme e o busca. Há promessas para aqueles que temem a Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vós orareis a mim, e eu lhes responderei coisas grandes, inexplicáveis. O Senhor está fácil, queridos, para aqueles que o anseiam, que o buscam. Mas sabe, me chama a atenção que Maria estava ali aos pés de Jesus, tendo Ele como a sua prioridade. Mas, queridos, se nós entendemos que Jesus estava num lar, e ali havia a presença não só dos discípulos, mas da família de Marta e Maria, quem sabe até o seu irmão Lázaro estivesse ali, embora o texto não cite isto, mas o fato é que havia uma família ali. Maria honrou a presença do Senhor Jesus, valorizando a sua família, valorizando as pessoas que estavam ali. É incoerente para um crente, para um cristão, dizer que ama a Deus se não ama as pessoas. É incoerente para um cristão dizer que honra, que adora, que louva o Senhor, se de fato ele não valoriza as pessoas a quem ele ama, as pessoas à sua volta, aquelas pessoas que Deus lhe confiou. Quem são essas pessoas?
é o nosso lar, é a nossa casa. Maria escolheu a boa parte. O que nós temos escolhido ao longo dos dias, ao longo dos tempos? Qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido a nossa prioridade? Nós estamos valorizando a presença do Senhor Jesus no nosso lar, de fato, valorizando as pessoas a quem Deus colocou para viver conosco, valorizando as pessoas mais próximas, as pessoas que amamos. Será que de fato estamos no propósito correto? Será que estamos fazendo as coisas para Deus sem ter Deus? Será que escolhemos a boa parte? E se escolhemos esta boa parte, ela não nos será tirada? Qual o impacto de Jesus num lar? Eu entendo que Jesus entrou nessa casa para trabalhar no coração de Marta. É quase que dar um recado para ela: Marta, aprenda a valorizar o momento e a viver o momento. Pare um pouco, desacelere, pise no freio. Não trabalhe tanto. Aprenda a viver na simplicidade, aprenda a viver com pouco. Se você tem a oportunidade, sim, de ganhar mais, de ter mais, de conquistar mais, ok, mas avalie, isto é em detrimento da presença da sua família? Deixa eu dizer uma coisa. Nós pastores, nós temos um dia muitas vezes cheio. Atendimentos, visitas, aconselhamentos, também estudo, pesquisa, orações. Tem dia que a gente acorda bem cedo. Queridos, e às vezes o celular está bombando, né? O WhatsApp está bombando, são grupos, são pessoas. Às vezes eu brinco e falo para algumas e as pessoas não acreditam, mas a gente chega a falar com 30, 50 pessoas no dia. Estou exagerando, né, meus irmãos? Misericórdia. Mas o trabalho é árduo, queridos. Não estou sendo melindroso aqui não, viu, queridos? Nem desabafando, não é isso. Mas estamos empenhados. Quando a gente chega em casa, há uma outra realidade dentro de casa. Ali tem uma esposa, ali tem filhos, há uma rotina, há toda uma realidade que exige a nossa presença, e exige a nossa atenção. Quantas vezes, às vezes preocupado com as coisas da igreja, preocupado com as coisas que a gente lida no dia a dia, as coisas de Deus. Às vezes eu entro dentro de casa, está lá a Fabi, não é? Linda, bela e formosa, na hora do almoço, tranquila, no horário do almoço, para preparar as crianças para ir para a escola, fazer o almoço, não é? É assim? Você compartilha aí dessa realidade, talvez você fale: é isso mesmo, pastor, meu Deus, só Deus sabe. E aí, a gente chega em casa, às vezes na euforia, e achando que vai estar tudo no jeito, que tudo está tranquilo, preparado, e ainda chega, e fica no celular, estou respondendo mensagem, eu estou ainda de fato trabalhando, sabe, cuidando das coisas do Senhor, não é? Estou dando um mero exemplo. Aí a Fabi, como mulher virtuosa, a mulher sábia que edifica a casa, ela só diz assim: Valdemar, está trabalhando ainda? O que eu preciso fazer? Tá bom, meu amor, desligo e deixo para depois, porque o que importa agora é a presença, o que importa agora é a minha responsabilidade no lar, o que importa agora é estar junto, o que importa agora é viver, sem contar sobre lazer, de você pegar a sua família e dar uma volta, tomar um sorvete, fazer alguma coisa diferente, viver o momento. Sabe, queridos, todos nós precisamos entender que Deus se faz presente no nosso lar, e às vezes a gente perde Deus de vista no nosso lar, porque estamos tão atarefados e tão agitados com as coisas lá fora. E sabe como que Deus se revela entre nós no nosso lar?
quando amamos uns aos outros, quando valorizamos uns aos outros, quando de fato damos a atenção que o outro precisa, quando abrimos mão, queridos, dos nossos desejos meramente e perguntamos o que você precisa, como você está. Fique em pé. Nós vamos cantar uma canção aqui que diz que queremos declarar o nome de Jesus. Talvez a voz de Jesus esteja calada no seu lar, porque você não está lá. Você é de lá, mas não está lá. Você está ausente. Você até cuida do seu lar, você faz muitas coisas, você valoriza o teu lar, a tua casa, as coisas, você arruma, organiza, você é um exímio organizador, limpador, uma limpeza insuperável, você tem uma excelência ali, mas às vezes o que falta é presença. Quem sabe você é um provedor, você homem, você é provedor, você rala, você trabalha, você se esforça, sim, para trazer o conforto, qualidade para a sua família, mas está faltando a sua presença lá, está faltando você sentar à mesa com a sua família, está faltando você olhar no olho da tua esposa, está faltando você ouvir a voz dos teus filhos, está faltando você ter presença ali. E sabe como que você vai trazer a presença de Deus neste lar, você homem e mulher? É sim, é valorizando a presença de cada um ali, e entendendo que nós não precisamos simplesmente nos preparar para ir para o céu, mas nós podemos trazer o céu para a nossa casa, unidos num só propósito, servindo ao Senhor, não aqui na igreja, antes disso, em adoração no nosso lar, amando uns aos outros, valorizando uns aos outros. Eu quero lançar um desafio para você. Se você entende que precisa dar um passo a partir de hoje, para de fato valorizar a presença na sua casa, no seu lar, eu não sei qual é a circunstância e condição lá, você sabe, Deus também. Se a partir de hoje você quer algo diferente lá, ser diferente, fazer a diferença, valorizar Jesus no seu lar, valorizar a presença de cada um lá, não sei como, que decisões você vai ter que tomar, que ações você vai ter que fazer, como mudar a tua agenda às vezes, não sei, mas eu quero te desafiar a vir à frente. Nós vamos cantar uma canção aqui, nós vamos declarar o nome de Jesus, e eu quero te desafiar a vir à frente, a declarar Jesus na tua vida, a declarar Jesus no teu lar. Se for preciso você se render ao chão, chorar, não sei, quem sabe você olha para trás e fala: meu Deus, quanto tempo eu perdi, como que eu não valorizei a presença do Senhor na minha casa, como que eu não valorizei a presença da minha família. Senhor, me perdoe. Este é o momento de nos rendermos aos pés do Senhor, mas importa que seja daqui para frente. Como vai ser daqui para frente? Como vai ser a partir de hoje? Se você quer vir à frente num ato de fé, em reconhecimento de que você precisa mudar a partir de hoje, eu sou o primeiro a estar aqui junto com meu irmão. Nós vamos orar depois. Pode vir à frente, nós vamos cantar essa canção e vamos orar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença, clamo Jesus. Quebrando os vícios dessa geração.
Declaro que a esperança é liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos declarar mais uma vez teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Oh Senhor, Nome é vida. declaramos o teu nome, Senhor, sobre nossa família, Cadeias, dissipa as trevas, sobre o nosso lar, Senhor. vem incendiar. Senhor, me una aos meus irmãos, porque nós precisamos aprender, Senhor. O nosso lar era para ser um lar recheado da tua presença. Um lar, Senhor, que como cantamos no início deste culto, emana, Senhor, um rio que flui do teu trono. Um lar, Senhor, que reflete a tua paz, o teu amor. Um lar, Senhor, que transborda harmonia. Um lar, Senhor, que envolve respeito, acolhida, perdão, Senhor. Um lar, Senhor, em que uns se amam, cada um ama o outro e perdoa, Senhor, e aceita o outro como é, sem julgamento, sem acusação. Ah, Senhor, perdoa-nos porque temos perdido a tua presença, Pai, dos nossos lares. Quando desprezamos, ó Deus, desvalorizamos
a vida dos nossos parentes, a vida dos nossos preciosos irmãos em Cristo Jesus que moram conosco, pessoas que amamos, que o Senhor colocou entre nós e que o Senhor nos deu de presente, Senhor. Mas nessa noite, Pai, nós queremos nos render aos Teus pés e pedir: perdoa-nos, perdoa-nos. Nos ajuda, Senhor, a juntar os caquinhos muitas vezes. Senhor, a enxugar as lágrimas. Meu Deus, e a romper barreiras, quebrar paradigmas, para assim, Senhor, valorizar os relacionamentos dentro de casa. Quem sabe Deus abrir mais a porta, quem sabe Deus convidar mais a mesa, puxar a cadeira para que o outro sente. Senhor, desligar a televisão, desligar o celular, se for preciso desligar a internet, Senhor, e fazer com que todos estejam conectados uns aos outros, em amor, em unidade. Senhor, valorizando a Tua presença, porque o Senhor se revela na unidade, o Senhor se revela no amor. Senhor, transborda a Tua presença em nossos lares, Senhor. Não sabemos o que fazer muitas vezes, mas sabemos que há uma necessidade de vivermos o momento. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, quebra as cadeias. Sim, Senhor, quebra as cadeias que nos prendem, para viver um momento, Senhor, na Tua presença. Distrações, Senhor, que nos assaltam, que nos roubam o tempo, inquietações, preocupações, que minam, Senhor, a nossa força, o nosso ânimo, a nossa alegria, Senhor. Dá-nos, ó Deus, mais uma vez a essência do Teu amor, da Tua presença. Que sejamos humildes, que sejamos obedientes, que sejamos, ó Deus, como Maria, que valorizou a Sua presença, Senhor, no nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Teu nome poderoso, Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Recebam a bênção, meus irmãos. Nós vamos sair daqui convictos de que a nossa casa é o lar da presença do Senhor Jesus, amém? Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e a sua liderança, para nos ensinar, nos instruir, nos guiar a toda a jornada da fé, seja sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.